Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Direi imediatamente que o saber ler, como eu entendo, completa o bem-dizer, que se tornou um slogan entre nós. Vou sustentar com satisfação que o bem-dizer na psicanálise não é nada sem o saber ler, que o bem-dizer próprio à psicanálise se funda sobre o saber ler. Se nos atemos ao bem-dizer, não alcançamos mais que a metade daquilo de que se trata. Bem-dizer e saber ler estão do lado do analista. É propriedade do analista, mas no curso da experiência, trata-se de que bem-dizer e saber ler se transferem ao analisante, que aprenda de algum modo, fora de toda a pedagogia, a bem-dizer e também saber ler. A arte do bem-dizer é a definição dessa disciplina tradicional que se chama retórica. Certamente, a análise participa da retórica, mas não se reduz a ela. Parece-me que é saber ler que faz a diferença. A psicanálise não é apenas uma questão de escuta, listening. Ela também é uma questão de leitura, reading. No campo da linguagem, sem dúvida, a psicanálise toma seu ponto de partida da função da palavra, mas a ela se refere a escritura. Há uma distância entre falar e escrever. É nessa distância que opera a psicanálise. É esta diferença que a psicanálise explora. Sabemos bem que o inconsciente da psicanálise está submetido a um dever ser, está submetido a um imperativo que, como analista, representamos. E é nesse sentido que Lacan diz que o estatuto do inconsciente é ético. Se o estatuto do inconsciente é ético, não é da ordem do real. É isso que quer dizer. O real, em suas manifestações, é muito mais unethical. Não se comporta segundo nossa conveniência. Dizer que o estatuto do inconsciente é ético, precisamente quer dizer que é relativo ao desejo, e primeiro, ao desejo do analista, que trata de inspirar o analisante a assumir esse desejo. Esse é um trechinho do texto Ler um Sintoma, de Jacques Miller. E hoje recebemos com muita alegria para conversar com a gente sobre a ética da psicanálise, esse tema tão importante, a Angelina Hari, que é analista membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, assessora em 2 coleções de livros dirigidas por Jacques Miller, na editora Zahar, Companhia das Letras de São Paulo e Contracapa, do Rio de Janeiro, e no periódico Opção Lacaniana. Angelina, é um prazer te receber. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente começa aqui com uma pergunta que é a seguinte: como que foi o seu encontro com a psicanálise? Como ou quando você soube que seria psicanalista? Bom dia, agradeço também esse convite de poder falar fora dos muros, digamos, da associação a qual estou acostumada onde estou acostumada a trabalhar e transmitir a psicanálise a partir de uma posição que é a minha. Então, encontro com a psicanálise, retroativamente falando, foram vários. Digamos, encontro com a palavra psicanálise durante a minha graduação em psicologia, né, na PUC de São Paulo, através de um estágio, que era um estágio feito por uma psicanalista na época, e os estágios ficávamos vendo uma sessão através de um
espelho que fazia função de espelho mesmo, quer dizer, nós podíamos ver o que acontecia no interior e quem estava no interior da sala não nos via, não sabia que haviam alunos ali olhando, que era uma prática muito comum nos estágios no último ano de psicologia, né? Eu sou da época que psicologia era, antes da reforma, 6 anos. Então, era o último ano, o ano dos estágios, em várias correntes, né, psicoterápicas, podemos dizer assim. Então, a palavra é psicanálise. Mas, ao mesmo tempo, quem já fez uma análise, teve um encontro com um psicanalista, sabe que o encontro com a psicanálise começa muito antes, né? Podemos dizer que começa, vamos dizer, no sintoma, começa no trauma, começa, vamos dizer, na infância, o encontro, né? Quer dizer, existe uma necessidade, mas não necessariamente ela se realiza num pedido, né? Numa demanda de análise. Então, eu diria isso em relação ao significante psicanálise. Agora, eu poderia dizer também do encontro, que é como Lacan define, né? O que é um analista? É aquele que leva a sua análise até o fim. Ou seja, a gente pode saber que é psicanalista só ao final, só depois, né? No a posteriori. Então, eu diria que teve 3 momentos. Os 2 primeiros, isso é um trabalho que eu desenvolvi durante um encontro lá em Rennes, né, na França, que tinha como tema a emergência do desejo do analista. Então, eu diria que eu fiz 3 análises, né? Então, tive 3 finais, 2 supostos e um final de análise que eu considero hoje como sendo o meu final de análise. Então, o primeiro foi uma psicanálise com um analista que fez parte da Internacional de Psicanálise na Argentina e que terminou da forma como, na época, as sociedades, vamos dizer, definiam o que era o analista a partir de uma análise de X tempo, X horas, né? Com um psicanalista de data. Então, X tempo, X horas, X sessões, dava em torno de 5 anos. Então, um ano antes desse X tempo, o analista avisava que dentro de um ano se encerraria aquele processo. Então, era absolutamente definido cronologicamente de acordo com as exigências da Internacional, que era, para se tornar analista, você precisava escolher um analista, mesmo que você estivesse numa análise, teria que ser com uma lista de analistas de datas. Então, aconteceu assim, e eu acho e chamo isso de... Foi uma alta administrativa, como a gente fala de altas hoje em dia em hospitais, né? Tem uma alta administrativa. Depois de um tempo, bom, terminou. Então, ali foi, digamos, que eu soube que era analista desse jeito, né? Tendo feito uma análise conforme as exigências da época nas sociedades de psicanálise, embora não fosse, nunca me enderecei a uma sociedade de psicanálise. O analista, eu comecei
estudando e fazendo análise com psicanalistas que eram psicanalistas da Internacional, só que na Argentina, e que eles vinham ao Brasil. Na época era bem comum para dar aula, ou quando mudavam para o país, estou falando dos anos 70, né? Então, eles mudavam-se para cá por causa da ditadura, tivemos muitos em várias cidades brasileiras. Eu estou dando um pouquinho da história também. Então, foi dessa forma que eu achei que era analista, né? Por isso que eu digo suposto, era um suposto ou um pretenso analista. Deu o segundo momento que eu pensei que tivesse terminado a análise, foi a partir de uma psicanálise que eu procurei após a minha alta administrativa, em Paris, diretamente. Nos anos 80, era mais especificamente dezembro de 1985, que eu procurei uma nova formação em psicanálise, dessa vez na psicanálise lacaniana, que terminou também, vamos dizer, depois de 13 anos de psicanálise. Espero que a resposta não esteja muito comprida, né? Porque De são forma nenhuma. muitos anos. A gente quer muito ouvir. Então, foram 13 anos, né? A gente chama isso, foram as primeiras psicanálises, vamos dizer, aonde o analista não morava, né? Na cidade que eu residia. E então foi uma psicanálise lacaniana que era acompanhada por uma supervisão lacaniana também feita em Paris. Depois eu vou explicar essa relação entre a análise e a supervisão e os estudos que eu fazia entre São Paulo e Paris. Quer dizer, eu não residia lá. Então, eu sou das pioneiras que foram buscar, né, fazer uma psicanálise em Paris, né, em 85. O que existia na época de brasileiros que faziam análise na França eram os colegas que iam fazer um mestrado, um doutorado, então residiam um tempo na França e faziam durante o período que estavam lá. Então, era uma psicanálise clássica, eles residiam. A minha nunca foi clássica lacaniana, porque foi entre idas e vindas de travessia do Atlântico. Então, essa segunda análise, que terminou em 98, 97, 98, também havia terminado por ser um final de análise com o acordo do psicanalista, da psicanalista, e digamos que 2 anos depois eu retomei uma análise e aí eu entendi que não havia sido um final, embora dentro já da formação lacaniana, foi, enfim, quando eu retomo, aí entre 2000 e 2009, e aí realmente eu encerro e eu posso considerar como um final de análise, porque eu me enderecei ao PASSE, né, o dispositivo do PASSE, e fui nomeada ao dispositivo do PASSE na França, né, e fui nomeada em dezembro de 2009, né, analista da escola. Então, esse eu considero, e aí eu posso dizer que sou analista, né, vamos dizer, dentro da psicanálise lacaniana, de orientação lacaniana. Essa
minha resposta à primeira pergunta sobre os encontros. Sim, são muitos encontros e reencontros, né? Sempre um prazer escutar você contar do teu percurso também dentro da escola. E para entrar no tema de hoje, Angelina, a gente queria te perguntar para que você falasse um pouquinho sobre o que significa dizer que a ética da psicanálise é a ética do bem dizer. Bom, como a primeira pergunta eu até me referi que eu falaria algo sobre o meu encontro com a psicanálise a partir da ética. Então, agora eu vou retomar isso, porque, vamos dizer, é histórico, mas é uma introdução ao que o termo ética, principalmente, por que ele remete necessariamente a Jacques Lacan? Porque, digamos, Freud, eu até fui olhar, né, nos textos, na Imago, que é a minha, me desculpem, mas eu sou meio fiel às leituras, embora minha primeira leitura de Freud foi na coleção Amor Hortus, né, da Espanha, se não me engano, né? Então, ou da Argentina. Então, era de 69, a minha Imago. Então, eu fui ver, realmente não podemos dizer que Freud tenha usado o termo ética da psicanálise, ou ética do psicanalista, ou ética do bem-dizer. Embora na leitura que Lacan faz de Freud, que são os 10 primeiros seminários dele, vamos dizer, onde ele se dedica aos textos freudianos, à interpretação dele, ou que ele faz dos textos freudianos, então tem os textos conhecidos sobre a técnica, né? Então, temos os estudos sobre a histeria e depois temos o que a gente conhece como as novas recomendações aos analistas sobre a técnica. Então, Freud falava em técnica e Lacan preferiu, né, privilegiou para falar do psicanalista o termo ética. Então, temos um seminário do Lacan com esse título, né? A Ética da Psicanálise, que é um seminário que começa em 59 e termina em 1960. Então, não dá para você falar sobre a ética sem se referir a esse seminário, porque é bem claro, Lacan começa e ele mesmo, Lacan, na IPA, né, como didata, e, ao mesmo tempo, falando de Freud, ele introduz o termo, né, o significante ética. Então, não dá para falar da ética sem nos referirmos a esse seminário. Mas como aqui não se trata de uma conferência nem de dar aula, eu só vou falar disso, né? Um seminário que está na báscula entre os anos 50 e os anos 60, e os anos 60 são os anos, vamos dizer, onde Lacan se separa da IPA, né? Onde ele é retirado da lista dos didatas, enfim, toda aquela história, e ele, em 64, então, funda a Escola Freudiana de Paris, que só vem crescendo e crescendo o lacanismo, de uma certa forma. Então, a primeira referência ética é Lacan. Então, estamos dentro de Lacan, e no meu caso, dentro da orientação lacaniana. Então,
o meu encontro com a palavra ética se deu em uma supervisão. Por quê? Depois dessa alta administrativa, eu me dirigi diretamente a um psicanalista, a uma psicanalista, né, em Paris, e a um psicanalista para fazer uma supervisão, e eu estava com a palavra, minha boca cheia com a palavra técnica. Então, a primeira coisa que eu me referi é que eu queria mudar de técnica, que eu vinha de uma formação kleiniana, uma primeira, e que eu queria começar uma formação lacaniana. E o supervisor, então, me disse que não se tratava de mudança de técnica, e sim mudança ética. Então, esse foi meu primeiro encontro com o significante ética dentro do enquadre de uma supervisão. E qual foi a importância disso? Que eu estava começando na psicanálise lacaniana, foi entender que quando eu busquei uma outra análise, o que eu estava buscando como formação era a passagem de psicanalizante a psicanalista, ou seja, a emergência do desejo do analista como função. Então, realmente não se trata de uma mudança de técnica. Lacan traz para a psicanálise o termo ética e ele o define como sendo que, inclusive, eu acho que está na citação que a Licene fez do texto de Jacqueline Miller, né? Que o inconsciente é ético. Então, de acordo com a doutrina do inconsciente que o analista tem, então é essa ética que estamos buscando quando passamos de uma psicanálise kleiniana, que depois eu descobri que eu não era realmente psicanalista ainda, e muito menos kleiniana, eu ainda estava dentro da minha subjetividade, assim, buscando uma solução para meu sintoma, ou para minha vida, digamos assim, né? Que é o que a gente faz quando se dirige. Então, a ética é realmente um termo lacaniano, porque tem a ver com a doutrina de quem está na escuta. Então, eu queria introduzir tanto o seminário 7, para falar da ética, mas também o seminário 11, quando Lacan vai falar exatamente do inconsciente, que não é ôntico, e ele termina esse seminário postulando a questão do desejo do analista, né? Nas últimas páginas, dizendo que o desejo do analista não é um desejo puro e que é um desejo que visa a diferença absoluta. Quer dizer que na psicanálise não trabalhamos com classificações, trabalhamos buscando essa diferença absoluta, que hoje em dia podemos dizer que é o que chamamos de singularidade. Quer dizer, a diferença absoluta de 64 é essa, né? Onde cada um é inigualável a partir da sua singularidade, ou seja, a partir do seu sintoma, do seu modo de gozo, etc. e tal. Então, eu introduziria, assim, a questão da ética, que é histórica, ainda estou nos anos 80, mas podemos nos aproximar mais através do desejo do analista a épocas mais atuais, onde... Mas me parece que essa substituição, né, que Lacan faz
colocando ética no lugar de técnica, tem a ver realmente com a ideia de que a psicanálise, na psicanálise, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E é isso que é a base do nosso trabalho até hoje. Angelina, tem um texto do Miller que para mim, assim, eu sempre volto a ele porque é um texto que me ensinou e me ensina muito, né? Que é um texto que se chama A Propósito dos Afetos na Experiência Analítica, onde é muito interessante quando ele vai falando dos afetos e ele vai falar da tristeza como esse saber falido e ao invés de colocar a tristeza em oposição à alegria, ele vai colocar a tristeza em oposição ao bem-dizer, né? Justamente aí, porque ele vai trazer a tristeza em relação como uma impotência ao saber, e o Gaio saber, né? O bem-dizer, ele como esse consentir com o impossível de dizer. E é isso que ele vai chamar de alegria lacaniana, né? Que é essa alegria produto de um processo analítico. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que, de algum modo, é nesse sentido que me parece que uma experiência é, de análise levada a termo, né, até o final, propicia justamente uma mutação nessa relação, principalmente com esse saber, com essa paixão triste do qual o ser falante sofre. Eu acho que dá para, inclusive, articular com o que eu vinha dizendo aqui, né? Ou seja, eu faço uma relação entre a ética no seminário 7 e a ética no seminário 11. E a diferença entre os dois é que no seminário 11, Lacan se libera, vamos dizer, das coerções, né, que ele passava na IPA, e ele, em 64, assume realmente a tese fundamental, que é a tese dele do inconsciente estruturado como uma linguagem. Quer dizer, e não é à toa que, em 64, quando ele sai da IPA, né, ou é posto para fora, isso é sempre uma questão, né, de reflexão, porque o sucesso que ele fez, ele não saiu da mesma forma que os outros saíram, né, das cisões, das excomunhões, digamos assim, da IPA, porque ele sai e não desaparece, ao contrário, ele reaparece com toda a força e uma escola, né, que ele escolhe chamar de escola, quer dizer, um movimento lacaniano. Eu faço essa relação porque é a partir daí que a questão do inconsciente estruturado como uma linguagem permite a ele desenvolver tudo que ele desenvolveu entre 64 e o final do ensino dele, né, em 81. Então, eu acho que não dá para se falar do movimento lacaniano atual, a meu ver, sem falar da orientação lacaniana, que é como chamamos o comentário que o Jacques Miller faz sobre o ensino de Lacan, que ele dedica uma vida, né, até hoje, a comentar e a estabelecer o texto, né, dos livros, etc. e tal. E nessa conferência, né, que você se refere, Licene, isso são os encontros, né? Eu estava lá, essa conferência foi dada na cidade, numa cidade da Bélgica, que se chama Gand, e então tem essa parte histórica também, né? Eu sou uma histórica, né, pela idade e pelo trabalho, né, dentro
da psicanálise lacaniana na Escola Brasileira, na Associação Mundial. Então, eu acho não, essa conferência do Jacques Miller segue a linha um pouco da crítica que a IPA e os pós-freudianos, né, faziam a Lacan, que ele não falava dos afetos, que se o inconsciente é uma linguagem, é porque ele deixava fora a pulsão, ele deixava fora os afetos. Então, essa conferência do Jacques Miller segue um pouquinho essa linha, e eu acho que a grande preocupação na época era realmente mostrar que Freud não é uma introdução de Lacan, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. É uma leitura que Lacan faz sobre a descoberta da psicanálise, sobre a obra do pai da psicanálise. Então, ele vai mostrar na interpretação dele que Freud, sem os recursos da linguística, né, sem os recursos da antropologia estruturalista, né, estrutural, ele falava do inconsciente como uma linguagem e não era uma questão de energia, não era, e o afeto é ligado ao simbólico, embora, e isso está muito claro nos comentários de Jacques Miller, onde ele vê que no início, né, na introdução do simbólico em Lacan, ele pretendia deixar a pulsão de fora. Né? Um curso do Jacques Miller que chama Silent, digamos, um termo em latim, né, para dizer se calar. Então, ele comenta como é que Lacan, inicialmente, exatamente para postular com mais clareza até chegar ao objeto A, que foi na passagem dos anos 60 para 70, então, ética, passagem de 59 a 60, seminário 10 é na passagem do final de 60 para 70. Então, a partir realmente do aporte lacaniano, que é o objeto A, que fica mais claro como é que, de que jeito, dentro da tese do inconsciente estruturado como uma linguagem, Lacan reintroduz a pulsão freudiana através do objeto A. Se diz, né, na orientação lacaniana, que é o verdadeiro aporte de Lacan após anos dedicado aos textos freudianos, à interpretação dos textos, à leitura, né? A leitura que ele faz. Então, eu acho que nessa conferência, Jacques Miller também, né? Essa conferência, 87, 88, por aí, ela, digamos, final dos anos 80, ele está, então, alguns anos após a morte de Lacan, tentando manter o lacanismo vivo e não como, vamos dizer, sem Lacan, com a ausência de Lacan, não há lacanismo. Né? Um dos, me parece, dos méritos de Jacques Miller é ter conservado até hoje um Lacan muito vivo. Ninguém fala de algo para trás que ficou, não, até hoje, e com essa forma de lançar os livros do Lacan sendo absorvidos pouco a pouco, segundo um critério, uma escolha que ele faz. Então, me parece que esse tema dos afetos e do dizer, né? O dizer, podemos também explicar de uma outra forma, que o dizer é o que
vamos dizer, é algo que tem a ver com o desejo do analista, porque é a sua enunciação, que não está nos ditos, é algo que precisa ser lido. Lido, aí temos que entender como interpretado a partir de uma escuta. Então, leitura e interpretação não estão dissociados da escuta. E é por isso que Lacan, nos últimos anos, ele se afasta um pouco da linguística e vai para a lógica, topologia, e para introduzir, vamos dizer, via a questão da pulsão e do gozo, né, que é vamos dizer, o último ensino dele, colocando essa questão em relação a... faltou uma articulação agora no final, mas eu estava falando a questão do dizer. Quer dizer, o desejo do analista tem a ver com o seu dizer e não com seus ditos, porque sempre é da ordem de uma interpretação. Eu não sei se eu respondi, mas a questão dos afetos, vamos dizer, tem a ver com buscar em Lacan esse momento onde ele introduz, quer dizer, que ele, apesar do simbólico ser muito importante, porque ele estabelece as bases de um início de análise, mas que tem que buscar também algo da ordem do real. Então, a partir daí, se introduz a questão do gozo e como o desejo do analista vai se situando em relação ao dizer ou ao bem dizer, buscando isso numa experiência de análise. Angelina, pensando no que você falava sobre a vivacidade da psicanálise que se mantém muito graças ao trabalho e à aposta do Jacques Alain Miller, e retomando uma parte do trechinho que a Licene leu no início da nossa conversa, quando Miller diz que o desejo do analista é esse desejo que inspira o desejo do analisante, né? No nosso tempo, que é sempre o hoje, como que você vê a capacidade, a aposta da psicanálise e a habilidade que ela tem ainda, e aí o nosso trabalho, né, de inspirar, principalmente, estou pensando aqui nos jovens, nos adolescentes, que hoje essa inspiração é muito um inspirar a falar, porque e me parece que nunca foi tão duro, tão difícil, e como às vezes inspirar um adolescente a falar pode cair quase que numa convocação a falar. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Como que você vê esse desafio, que me parece que é um desafio hoje? Sim, sem dúvida. Agora, como tomar, né, esse aspecto? Eu tinha pensado, antes, né, dessa conversa, como abordar a questão da ética, né, em relação a vários movimentos que eu diria que são da ordem de uma interpretação da época, né? A famosa frase de Lacan, que já está muito batida, né? Como é que o psicanalista pode estar à altura de sua época? Né? Eu acho que está nessa sua pergunta, né, Cauana? Quer dizer, eu acho que teve alguns movimentos do Jacques Alain Miller após a morte do Jacques Lacan e que ajudam a manter vivo esse ensino do Lacan. Me parece que a primeira é algo que, inclusive, está num texto do Jacques Alain Miller, que se chama De Onde
nasce o campo freudiano, e não por acaso é o texto que a opção lacaniana número 91, que está no Prelo, vai publicar esse texto, onde ele fala de um momento, na primeira viagem dele para a Argentina, que ele foi convidado pelo presidente da APA, que é a Associação Internacional da Argentina, a falar de Lacan, e ele tomou uma decisão de não ir, embora estivesse muito interessado, e o presidente na época era o Irigoyen, era alguém muito acolhedor, mas que ele decide naquele momento que Lacan não pode ser tomado, tem que ser tomado em bloco. É isso que o Jacques Lamelaire diz, tem que ser tomado em bloco. Ou seja, o seu ensino é inseparável de sua prática. Então, ir lá, ensinar Lacan na IPA, é deixar Lacan ser totalmente absorvido, teoricamente. Quer dizer, o ensino de Lacan não é inseparável de sua prática. Então, ele não poderia entregar Lacan numa instituição que tem um outro tipo de prática, que critica o inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Que critica, nesse sentido, a ideia do corte lacaniano, que é algo absolutamente... Eu acho que, hoje em dia, se queremos usar a ética de uma forma lacaniana bem atualizada, é dizer que na ética, ou a ética, está o recurso que o psicanalista tem ao uso do corte lacaniano. Quer dizer, no corte lacaniano está a ética do psicanalista. Quer dizer, ele realmente tem que se formar para poder fazer um uso disto. E até hoje, eu acho que tem muitos psicanalistas lacanianos que não fazem uso do corte. Isso tem tudo a ver com o que Lacan pensa sobre a fala e como ele passa da fala para a leitura do sintoma, né? Voltando ao texto, a referência que a Licene leu. Então, é fundamental sairmos da ideia que a fala analisante é um blá, 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 sem fim. Então, o corte, ele nos ajuda a, exatamente, a partir do simbólico, visar o registro do real, através do corte, quer dizer, através do se calar, mas também calar o analisante. Não adianta só o analista se calar, fazer silêncio. Aliás, esse é um tema que eu estou preparando para o Encontro Brasileiro, um texto de referência para o Encontro Brasileiro que vai acontecer no final de ano, que tem a ver com isso, os barulhos, né, da interpretação e o silêncio. Quer dizer, não adianta só se calar o analista e deixar o analisante falar, o bavardar, né? O falar sem fim. Não, o corte é fundamental e eu acho que nela atualmente está a ética. Mas voltando à questão dos movimentos do Jacques Lamelaire, então me parece que num primeiro momento isso, não se separa teoria, o ensino de Lacan de sua prática para manter o lacanismo vivo. Então tem vários movimentos de lá para cá, do Jacques Lamelaire. Então, que eu, inclusive, eu usei na minha tese, que depois virou um livro, eu vi que todo mundo aqui tinha livro, então eu também tenho livro, só que a entrevista era em torno de um livro, então a minha não, era um livro de Lacan, a ética.
Mas, enfim, seria mais fácil, né, falar de um livro e não falar tão abertamente assim a quem eu não sei nem quem estará nessa escuta, né? Para nós é importante, na transmissão, saber a quem se destina, né? Quem é o nosso, a quem nos dirigimos, né? A quem dirigimos nossa fala. Mas, enfim, um outro movimento que foi muito importante inclusive, uma expressão que não foi cunhada por Jacques Miller, né, para entendermos que a orientação lacaniana é o curso do Jacques Miller, mas não sozinho, né? Tem vários colegas que trabalham, né, para a orientação lacaniana. E um deles é o Éric Laurent, que cunhou uma expressão a um movimento que foi retirar a psicanálise ou o psicanalista daquela posição de uma posição marginal, atópica, dizíamos assim, de intelectual crítico, e de fazer o psicanalista sair do seu consultório. Então, a isso o Éric Laurent chamou de o analista cidadão, o psicanalista cidadão. E é nesse sentido, a tese do analista cidadão é correlata ao último ensino de Lacan, quando a psicanálise é chamada a responder ao caráter autista do sintoma, que não é o da disfunção, mas da opção de gozo. Então, quando você fala, né, Cauana, o adolescente, o jovem, muitas vezes está mais nessa posição do autista, né, do caráter autista do sintoma, não é o autista do sujeito. Então, é um sintoma que não busca tanto o sentido. Então, opção de gozo, ou seja, nessa tese, que é a maneira como cada um sofre em sua relação com o gozo, porquanto só se insere nela pela função do mais de gozar, eis o sintoma. Isso é Lacan em 68. Mas a ideia do psicanalista cidadão, ela exatamente, vamos dizer, critica um ideal de marginalização social do psicanalista. Quer dizer, ele tem que ficar entre quatro muros, não pode sair, não pode falar, não poderia estar aqui nessa entrevista, né, falando, porque exatamente até de 70 até a década de 90, o psicanalista colocava-se na posição do intelectual crítico, principalmente no seio dos movimentos de esquerda intelectual. Então, foi a partir do Jacques Miller, de uma interpretação dele daquele momento, que, se não me engano, era 2003, 2004, aonde, então, vamos dizer, retirou-se, eu digo assim, e é exatamente isso que Laurent visa destruir, né, a ideia do intelectual crítico, ao cunhar essa expressão, retirando o psicanalista de sua posição de crítico, da posição de exílio de si mesmo, e levando-o a ser mais participativo no plano social. Então, acho que isso foi um momento, uma interpretação do Jacques Miller de falar, inclusive tem um texto dele que fala do divã móvel, né? Que era um divã, e foi um incentivo à psicanálise aplicada, que era praticada nas instituições. Então, Lacan e o lacanismo também trouxeram isso, de reconhecer que o trabalho que se faz num hospital, fora dos quatro muros, né, fora do enquadre psicanalítico propriamente dito, que podia se usar um divã num hospital ou em qualquer lugar que o analista estivesse. Então, foi
privilegiar a psicanálise aplicada, que a psicanálise é sempre aplicada, porque ela visa a terapêutica, não como final, mas como sofrimento, o sofrimento de cada um. Então, é isso que visamos, não recebemos, vamos dizer, pessoas que não tenham um sofrimento. Então, visa isso, mas pode-se reconhecer esse trabalho que acontece fora do consultório, fora dos consultórios. Então, esse é um movimento que me parece que manteve vivo o Lacan. E tem outros mais recentes, né? O movimento criado que se chama Zadig, né? Que é a questão de como a psicanálise, como a fronteira entre a psicanálise e a política partidária, como poder falar e se colocar sem interpretar a política partidária, e sim a partir da posição no discurso analítico. Então, são que se chama o ZADIC, que é um acrônimo, né? Em inglês, Zero Objection International Group, que, enfim, são vários movimentos, eu poderia citar mais ainda. E o último, eu acho que podemos dizer assim, foi que está relacionado com o movimento da Associação Mundial de Psicanálise, mas que foi conduzido a partir de uma interpretação do Jacques Millet, que visou os jovens, vamos dizer, no processo de admissão nas escolas, que a MP, Associação Mundial, reúne, quer dizer, rejuvenescer a instituição, criando mecanismos para que as escolas, sem perder o rigor que a seleção exige nas admissões, poder introduzir os jovens. Então, esse é um movimento, me parece, que visa diretamente a juventude, que não vamos entrar agora em discussão, que não é a idade. Podemos dizer que a causa é sempre jovem, eu estou aqui falando com duas pessoas mais jovens, mas estamos com a mesma causa, né? A causa analítica, que é sempre jovem. Então, acho que são movimentos de interpretação do laço social, uma interpretação ativa do laço social, que mostra e que nos ajuda a manter vivo, tal como Jacques Miller pretendeu desde o primeiro início, após, vamos dizer, a morte de Lacan. Angelina, foi um prazer te escutar. Eu acho que a sua maneira singular de transmitir a psicanálise, contextualizando ela dentro da história e da cultura, é uma coisa incrível, assim. É o modo que eu vejo de você sustentar a ética da psicanálise, é poder justamente contextualizar tudo isso dentro de uma, né, dentro de uma estrutura histórica de como as coisas aconteceram. Então é sempre assim maravilhoso de escutar. Então queria agradecer, né, você ter topado esse convite de conversar com a gente e foi uma alegria imensa. Um convite jovem, né? Um convite jovem, sim. Na verdade, foi uma aula, Angelina. Sim. Foi uma aula no que de melhor esse termo comporta, né? Que é o que uma aula pode ser de melhor, que é uma transmissão e a transmissão da causa, que é muito evidente quando você fala, né? De que a psicanálise é uma causa na sua vida. Muito obrigada mais uma vez. E só para te contar do nosso público, que Sim. você falou quem é que nos escuta. Os jovens, muito os jovens, aqueles que estão se aproximando da psicanálise, tanto da teoria quanto da prática, que estão começando também suas próprias análises, que têm uma aproximação
com a escola, sem dúvida, com o campo freudiano. Então, é muito escutado no campo freudiano, a gente recolhe notícias disso, e essa é justamente a nossa aposta. Bom, que ótimo. Então, valeu. Valeu muito. Muito Valeu. obrigada. Obrigada, Grande Angelina. abraço.